Muita gente ficou em choque ao ver o Darth Maul, que é um dos vilões aí mais sanguinários de Star Wars, sendo tratado, gente, como se fosse um amador, um iniciante pelo Darth Vader. No final do Shadow Lord, a gente viu que aquilo não foi uma luta balanceada, uma luta equilibrada. Foi, na realidade, um massacre unilateral. O Lord Vader o tempo inteiro, ele teve toda a vantagem. O Darth Maul, gente, ele não conseguiu acertar um único golpe no Vader. Ele passou mais da metade do tempo fugindo, criando obstáculos com os destroços, os escombros, e no fim, ele teve até mesmo que derrubar um teto inteiro em cima do Lord Vader só pra conseguir sair daquela situação vivo. Mas por que a gente tem essa diferença de poder tão absurda? Será que o Darth Maul ficou fraco? Ou é o Vader que é um monstro que simplesmente não tem nenhum limite? É isso que a gente vai analisar aqui hoje, gente. A gente vai analisar cada detalhe técnico e de lore de Star Wars que explica por que o nosso ex-Lord Sith, o Lord Maul, não tinha nem sequer uma chance. O estilo de combate principal do Darth Maul, gente, é a forma de combate 7, também conhecida como a forma de combate Juyo. Pra você ter uma ideia, cara, essa daí é uma das formas de combate mais difíceis e exigentes de todas as 7. Somente os mestres que já dominavam as outras formas de combate sequer podiam tentar aprender o Juyo. O Juyo, ele é, em sua essência, o puro caos, só que controlado. São movimentos diretos, rápidos e extremamente cinéticos. Diferente dos outros estilos aí que prezam pela defesa, por exemplo, o Juyo, ele usa o ódio, usa a emoção da pessoa como combustível principal para sobrecarregar o seu adversário com ataques que não parecem ter conexão entre si. Eles são erráticos, eles parecem ser aleatórios. Externamente, por fora, o lutador ele parece calmo, só que por dentro ele é uma panela de pressão que tá quase explodindo. E é exatamente isso que o Darth Maul sempre fez. Ele sufocava os oponentes com uma agressividade que ninguém simplesmente conseguia prever. Só que contra o Vader, essa receitinha do bolo aí do Darth Maul, ela simplesmente não funciona, ela desanda completamente. Antes mesmo de começar esse duelo, a gente tem um detalhe aqui que é crucial que muita gente às vezes deixou passar despercebido. E esse detalhe é a condição física do Maul. O Darth Maul, de uma certa forma, ele já entrou no meio de uma luta, no meio do duelo, baleado. Uma de suas pernas cibernéticas já tinha sofrido danos nos episódios anteriores. E aí logo no começo do duelo, o Vader, que não é bobo, né, não é idiota, e claro, tem um instinto de combate que é impecável, imediatamente ele percebeu essa fraqueza gigantesca no Darth Maul. No começo do duelo, ele já deu um corte ali preciso na articulação, no quadril mecânico do Maul. Isso daí piorou a situação do Maul ainda mais. Para um lutador aleatório, perder um pouquinho da sua mobilidade é ruim. Agora, para alguém como o Darth Maul, é praticamente uma sentença de morte. A forma de combate, o estilo do Darth Maul, ele depende 100% de sua agilidade. Sua forma é repleta de saltos e depende demais da capacidade da pessoa de atacar de qualquer ângulo em frações de segundos. Sem o apoio total de suas pernas, a fundação desse prédio, a fundação desse estilo de combate, ela desmorona em si mesmo. Sem as pernas, ele não consegue mais ser imprevisível, seus movimentos ficam lentos, eles ficam fáceis de fazer uma leitura e ficam incrivelmente pesados. Aquela pressão constante da panela de pressão que deveria esmagar o seu oponente, ela simplesmente desaparece. E é por isso, gente, que ele começou a usar o cenário. Ele começou a jogar pedras, criar barreiras, obstáculos, usar os escombros. E isso daí não é só estratégia. É literalmente uma ação de desespero. O corpo dele simplesmente não conseguia responder mais o que a sua mente pedia. Apesar desse problema nas pernas do Darth Maul, a gente tem um outro grande problema aqui. Mesmo que o Maul tivesse com as suas pernas 100% funcionais, perfeitas ali, o estilo de luta do Lord Vader, ele ainda assim continua sendo um dos piores pesadelos possíveis para qualquer tipo de pessoa que usa o estilo de combate Juyo. O Vader, gente, ele domina o que a gente chama de a forma 5, especificamente a variante Gemsou. Enquanto o estilo do Maul, por exemplo, é uma espécie de um furacão, o estilo do Vader é uma espécie de uma montanha. O Gemsou foca absolutamente na dominância através da força bruta e contra-ataques devastadores. O princípio básico da forma 5 Gemsou é: eu vou parar o seu golpe e eu vou devolver ele com o dobro de força.
Esse é o estilo do Lord Vader. Se você ataca com 100%, ele te devolve com 200%. Para piorar a situação, Vader também misturava isso, o James Soul seu, junto com a forma de combate Xian, que é também excelente para defletir ataques e manter ao mesmo tempo o controle de espaço ao seu redor ali. A grande fraqueza do Juyo do Darth Maul é que ele tem um estilo que é muito aberto. Para atacar com tanta velocidade, o praticante, o lutador ali, acaba deixando seu corpo exposto por muito tempo. Normalmente isso daí não é um problema, porque o Maul, né, como a gente sabe, ele é incrivelmente rápido e ágil. Ninguém consegue aproveitar essas microbrechas. Só que o Vader não é um Zé Ninguém. Ele é um ciborgue com uma força quase sobre-humana, e os seus reflexos são ainda mais amplificados pela força. Quanto mais o Maul atacava, mais ele se abria, mais ele se deixava ficar exposto. E cada vez que ele se abria, o Vader entregava um contra-ataque que drenava a energia do Darth Maul. A agressividade do Maul, que sempre foi a sua maior arma, vamos ser sinceros, ela acabou virando um combustível pro Vader usar isso pra destruir ele mesmo. O Maul tava, gente, de uma certa forma, cavando a sua própria cova a cada ataque de sabre de luz. Querendo ou não, em Star Wars, a gente meio que tem sim, realmente, uma espécie de hierarquia de poder. E o Vader, ele tá num patamar que pouquíssimas pessoas alcançam lá. Lá no Star Wars Rebels mesmo, o próprio Maul, ele confessou que não conseguia derrotar o Vader sozinho. Ele sabia disso e ele saiu vazado. Ele viveu na era de ouro dos Jedi, ele lutou contra Sidious e ele viu que o Anakin era capaz de fazer. Lá no Maul Shadow Lord, o Vader estava tão acima do Maul que ele lutou com uma mão só durante a maior parte do tempo. E sem dizer que tinha outras duas pessoas ajudando o Maul. O Vader, gente, não é só o espadachim superior. Ele é a própria encarnação assim, do poder físico e espiritual da força. Os servos hidráulicos do Lord Vader dá pra ele uma força que músculos orgânicos biológicos simplesmente não conseguem se igualar. Quando os sabres de luz batem um no outro, se cruzam, o impacto nos braços do Darth Maul é como quase se tivesse passado um caminhão em cima dele. O Maul não fugiu desse duelo porque ele é um covarde. Ele fugiu, na verdade, porque ele é inteligente. Ele entendeu ali que enfrentar o Vader naquele momento, naquele estado, seria basicamente um suicídio sem nenhum propósito. Ele preferiu então recuar, né, lamber as suas feridas, se recuperar e aí tentar transformar essa derrota em um novo começo, levando ainda junto com ele a Devon Izara, que vai ser sua aprendiz. Infelizmente pro Maul, nem se ele tivesse a sua perna, eu acho que ele teria tido uma chance contra o Vader. O Vader, ele é simplesmente assim um nível supremo. Ele é um cara que consegue bater ele de frente com o Sidious, um cara que bate de frente com o Luke Skywalker, que como o George Lucas já disse, é o Jedi mais poderoso na história da Ordem Jedi. Então o Maul, ele simplesmente não se encaixa ali. Eu sei que existem milhares de fãs do Maul por aí, e eu sou um deles, só que a gente tem que aceitar a realidade. O Vader versus o Maul é simplesmente um atropelamento do Maul. Mas deixa aí nos comentários, gente, o que vocês acharam dessa análise de combate aí? E se você gostou do vídeo, cara, reconheça quando perdeu, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.